Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, a tão esperada noite de sexta-feira chegou, hein? E na região tem shows gratuitos esse fim de semana. Entre as atrações, Michel Teló, Jades e Jadson. Daqui a pouco a gente traz a agenda cultural para você. Na edição de hoje também vamos atualizar o estado de saúde do Padre Silvio, que continua internado na UTI em Rio Preto. E ainda, alunos da Rede Estadual de Ensino tiveram um dia diferente. Eles participaram de mais uma edição da Feira do Conhecimento. Tem solidariedade também. Um votuporanguense está mobilizando a população a ajudar de uma maneira bem fácil quem precisa de roupas para se aquecer nesse inverno. E ainda tem as últimas informações sobre o julgamento de tentativa de homicídio. Um homem é acusado de tentar matar um parente na Rua Paraná. Tudo aconteceu em 2014. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje teve um acidente envolvendo 2 carros e um caminhão na rodovia Péricles Bellini, perto da Vila Alves, entre Cardoso e Votuporanga. O motorista de um dos veículos bateu na traseira de outro, que com a batida foi lançado e bateu na traseira de um caminhão. Apesar do susto, não teve feridos. E hoje os alunos da Rede Estadual de Ensino tiveram um dia diferente. Eles participaram de mais uma edição da Feira do Conhecimento. Uma ótima oportunidade para construir o conhecimento científico como forma de trabalho. É aquilo que a gente sempre fala, é a prática que valida tudo aquilo que os alunos aprenderam na sala de aula. Apesar de jovens, esses estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública têm muitas curiosidades quando o assunto é ciência. E é justamente por esse motivo que a Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga realizou a segunda Feira do Conhecimento, que reuniu cerca de 200 estudantes de 29 escolas de 18 municípios da região noroeste paulista. O evento aconteceu na quadra da Escola Cícero Barbosa Lima Júnior, que fica no Parque Brasília. Todos os trabalhos nasceram ainda dentro da sala de aula. A partir da parte teórica, os alunos começaram a colocar em prática o que foi estudado dentro da sala de aula. Um dos trabalhos é este aqui, um gerador de energia feito a partir de uma bicicleta. Cabe energia, precisa falar com alguém, urgente, não vai ter como carregar, agora pode carregar pedalando e fazendo exercício. E que material que você utilizou além da bicicleta? Um motor de impressora que testado experimentalmente gerou 30 volts, um multímetro para ver quanto ele está girando, um circuito integrado e um carregador automotivo. A professora da escola, Valverde Tidapelli, onde o gerador foi construído, diz que a feira contribuiu para o conhecimento dos alunos. É diferente o que ele faz, o que ele lê lá no livro, como na prática, porque na prática ele trabalha, ele cria. Ele é mais criativo do que ele está lendo o que está nos livros. Outro trabalho que participou da feira foi este climatizador caseiro, que foi fabricado com materiais simples, como folhas de zinco, que geralmente são utilizadas na fabricação de calhas, além de uma bombinha de aquário. A ideia foi dos alunos de uma escola de Floreal. Praticamente isso funciona como um ar-condicionado, porque a gente coloca num cômodo e esse cômodo que não está muito fresco, ele refresca o cômodo. A escola anfitriã mostrou 2 trabalhos. A confecção de uma brincadeira chamada de Serpente do Faraó, que utiliza bicarbonato de sódio e açúcar, e também a demonstração de como socorrer uma pessoa com parada respiratória. O objetivo desse experimento é mais mesmo para uma diversão, para você se divertir com os amigos, ou então ele pode servir também para uma distração. Desde o primeiro colegial que eu tinha a ideia de mostrar um coração. Mais precisamente esse ano, que eu terminei meu curso de primeiros socorros, e eu acho que é importante que as pessoas saberem como se portar, né? Principalmente com a parada cardiorrespiratória, que atinge mais de 150 mil casos no Brasil por ano. O dirigente regional de ensino e a diretora da escola anfitriã falaram sobre a importância da realização de uma feira como essa. Na próxima feira ela estará ainda melhor e nós faremos um espaço onde nós poderemos ter ainda a população presente nesse evento. Temos que caminhar ao encontro que
Eles procuram, a ansiedade deles é o que a busca, que eles têm muita criatividade. Eles estão de parabéns, todas as escolas. Agora vamos falar do Padre Silvio. Muita gente ontem se assustou com o boato de que ele tinha morrido. O padre está internado há alguns dias em Rio Preto, onde se recupera de uma infecção no coração. Hoje pela manhã, o Luciano conversou com a sobrinha dele, a Manuela Sanches, e falou como está evoluindo o quadro de saúde. Vamos ver. Ele vem apresentando um quadro delicado, né? Ele está com uma infecção no coração, que é conhecida como endocardite, uma infecção por bactérias. Então, é uma doença que exige um tratamento longo, né? Com a base de antibióticos. Mas ontem nós tivemos realmente notícias muito boas, porque ele teve uma boa evolução, é um sinal que ele está respondendo, né, à medicação. E eles já estão fazendo uns testes e tirando a sedação. E ontem ele respondeu a alguns estímulos, chegou a abrir um pouco os olhos, reconheceu as pessoas que estiveram visitando, né, os nossos familiares, né, teve alguns movimentos de mão, e então isso é um sinal muito bom e que ele está respondendo bem ao tratamento, graças a Deus e as orações, né, que todas as pessoas têm feito, não só aqui, mas em Rio Preto e várias outras cidades que a gente tem recebido notícias. Manuela, como que foi constatado essa doença e como que vai ser o tratamento de agora em diante, assim que ele sair da UTI? Olha, ele passou mal, na verdade, inclusive na missa de Corpus Christi, ele teve praticamente um desmaio na própria igreja. Ele foi socorrido por médicos que estavam assistindo a missa, que frequentam a paróquia dele. E após isso ele, né, foi internado. A suspeita, a princípio, era uma pneumonia pela questão pulmonar, né? E aí eles foram investigando. E após isso, então, chegaram em um dos exames, foi constatada essa endocardite. E o tratamento realmente é a base de antibióticos bem fortes e é um tratamento longo, né? Até que ele, de fato, se restabeleça bem, ele deve ainda continuar na UTI, porque exige, né, essa questão desse acompanhamento desses antibióticos e para acompanhar a melhora dessa infecção através dos exames laboratoriais. E, então, ele deve permanecer internado por mais um tempo, isso deve exigir aí um repouso, é um tratamento realmente longo. Eu não sei, assim, quantificar em termos de dias, mas eu acredito que no mínimo 40 dias à base de antibióticos ou até mais do que isso. Isso vai depender mesmo da evolução dele, né, como ele vai reagir. Agora à tarde, o novo boletim médico foi divulgado. O padre Silvio continua na UTI, entubado, e foi necessário voltar à sedação, pois ele ficou bastante agitado ontem à noite, podendo ser em decorrência dos medicamentos e também pela própria situação do hospital. O quadro ainda é considerado delicado, porém estável. E como a Manuela falou na entrevista, o tratamento deve ser demorado. A família agradece todo o carinho recebido e pede que todos nós continuemos em oração. E se não bastasse a quinta-feira, que foi de muitos acidentes, a sexta começou com novas ocorrências. Logo pela manhã, a polícia foi chamada no cruzamento das ruas Tocantins com a General Osório. Inclusive, esse local que vamos ver na reportagem tem preocupado os moradores por conta do grande número de acidentes. Essa foi a quarta batida só nos últimos 30 dias. O acidente desta sexta-feira aconteceu pouco antes das 8 da manhã e, por sorte, ninguém ficou ferido. Os dois automóveis bateram violentamente no cruzamento da rua General Osório com a Tocantins, após um deles ter avançado o sinal de parada obrigatória. Enquanto um veículo subiu na calçada, o outro, descontrolado, avançou alguns metros e bateu contra o portão dessa casa. Os dois automóveis envolvidos ficaram bastante danificados. As responsabilidades na batida serão apuradas pela polícia. E em Rio Preto teve um acidente que também chamou a atenção da população. Aconteceu agora à tarde. Um carro capotou na Avenida Alberto Andaló, bem em frente ao prédio da Prefeitura de Rio Preto. Ainda não sabemos o que causou o acidente. A polícia vai investigar e ouvir os motoristas e, claro, também as testemunhas.
Agora vamos de mais notícias da região com a Angélica Lima. Angélica, que história é essa que uma briga acabou em atropelamento? Boa noite. Boa noite, Wender. Discussão entre dois homens terminou em atropelamento e prejuízo a um posto de combustíveis em Rio Preto. Eles discutiram dentro da loja de conveniência e a briga continuou do lado de fora. Um deles foi até a caminhonete e dirigiu até atropelar o outro, que estava na frente do local em uma moto. Em seguida, o motorista da caminhonete invadiu a loja com um veículo e atingiu a porta de vidro da conveniência. Parte do local ficou destruído, mas ninguém ficou ferido. E ainda em Rio Preto, dois homens foram presos por falsificação de documentos. A dupla foi abordada pela polícia e um deles apresentou documentos com sinais de falsificação, o que chamou a atenção dos policiais. Com eles foram apreendidos documentos falsificados e folhas de cheques. Ambos foram presos em flagrante e também serão investigados se aplicavam golpes no comércio com os nomes falsos. Policiais militares prenderam na noite de ontem, nas proximidades do recinto de exposições de Andeara, um rapaz suspeito de tráfico de drogas. Com o rapaz de 26 anos foi encontrado porções de crack e cocaína. Ele foi levado à central de flagrantes e recolhido à cadeia pública de Santa Fé do Sul. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Boa noite, Angélica. Até segunda. E depois do intervalo tem a previsão do tempo e também você vai ver que legal uma ideia de um votuporanguense que montou um varal solidário bem no centro da cidade. Se você passou pela Concha Acústica, já deve ter visto esse belo exemplo, né? TV o Jornal já volta. Estamos de volta com o TV o Jornal e olha, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão percorrendo os 17 centros de educação municipal infantil de Votuporanga com o objetivo de atender o maior número de crianças de 6 meses a menores de 5 anos pela campanha de vacinação contra a gripe. Oficialmente, a campanha de vacinação contra a gripe terminou hoje em todo o país, mas Votuporanga, assim como nas demais cidades que ainda possuem estoques da vacina, ela deve seguir com a vacinação com os grupos prioritários. Essa vacina é trivalente com proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e a gripe comum. Os termômetros hoje variaram entre 16 e 29 graus, típico do inverno. O ar ficou um pouco mais seco, né? Para o fim de semana, a previsão também é de tempo firme. Boa noite, Naê. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. O tempo segue com predomínio de céu claro e sem previsão de chuva. Em São Paulo, no sábado, deve ter névoa logo ao amanhecer. O dia deve ser de sol com algumas nuvens e à noite de poucas nuvens. Já no domingo, a previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros devem registrar mínimas de 13 e máxima de 22 graus nos 2 dias. Em Rio Preto, nos 2 dias, o sol aparece com algumas nuvens e não tem chance de chuva. Este fim de semana por lá, os termômetros devem registrar mínima de 16 e máxima de 27 graus. Aqui em Votuporanga, vamos poder finalmente curtir o final de semana, porque a previsão é de que os dias sejam de sol e sem previsão de chuva. A mínima é prevista de 15 e a máxima de 29 graus. Uma ótima noite, um excelente final de semana e até mais. Até segunda, Inaí. E a Unifev abriu 2 processos seletivos para a contratação de docentes dos cursos de Engenharia Agrônoma e Engenharia Elétrica. Os interessados devem possuir graduação nas áreas reconhecidas pelo Ministério da Educação, além de pós-graduação. Para a vaga de docente do curso de Agronomia, são exigidas especializações nos segmentos rural ou de agricultura. O prazo de inscrição termina no dia 16 de julho. Já no caso do curso de Engenharia Elétrica, qualquer especialização é válida, desde que o docente seja habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O prazo da inscrição para essa vaga termina no dia 13 de julho. Outras informações e os editais você tem lá no site unifev.edu.br. E agora a gente tem um belo exemplo daqueles que comove e leva muita gente a adotar a ideia. É aquele princípio de se colocar no lugar do outro. Aqui em Votuporanga, o Alexandre Guerra é uma dessas pessoas. Ele resolveu promover uma campanha de doação de agasalho bem diferente do que estamos acostumados a ver. Se você passou ali pela Concha Acústica, já sabe do que estamos falando.
Alexandre é professor e ambientalista. Nos últimos 12 anos, ele morou em vários estados e foi daí que teve a ideia de trazer a iniciativa para Votuporanga. Ele e um grupo de amigos montaram no centro da cidade um varal solidário para doar roupas de frio para quem precisa. Tem até um recado: se precisar, pegue, se puder, doe. Em um mês, o Alexandre e seus amigos conseguiram arrecadar cerca de 500 peças. Em apenas 3 dias, já foram doadas mais de 400. Para o Alexandre, essa iniciativa se resume numa única palavra: solidariedade. As pessoas têm que parar um pouco de pensar nessa ideia de que tudo é comércio, né? Tudo tem que ser comprado, tudo tem que ser vendido. Então a ideia é essa, é a troca, é um ajudando o outro, quem tem um pouco a mais do que precisa, ajudar quem precisa. E acho que a ideia é essa, é solidariedade mesmo. Alexandre conta que muitas pessoas que vêm à procura de uma peça de roupa não têm nenhum tipo de agasalho. A maioria delas são pessoas que vieram de outras cidades e por isso precisam de ajuda. Principalmente o pessoal que vem de outras localidades, é o primeiro local que eles procuram. É a Praça Central, né? E até próprias pessoas daqui da cidade vêm à procura de emprego, né? Estão passando aí algum tipo de necessidade. Então acho que aqui, por ser um ponto bem central mesmo da cidade, a disseminação da ideia é maior. Dona Ilse estava passando pelo local e parou para saber o que estava acontecendo. Ela diz que todos estão de parabéns. Muito legal, ótima ideia. Eu acho que se todos fizessem isso, não teria gente aí passando frio na rua. Maravilhoso, estou de parabéns, dá parabéns para esse menino, que foi muito legal. Para quem foi beneficiado com a iniciativa, com certeza esse inverno vai ser bem mais caloroso. Bom para quem doa, bom para quem recebe. Ah, muito bom, né? Muito bom demais. Ixi, adoro. Tá precisando de roupa de frio em casa? Ixi, demais. Nossa, tá precisando demais. Ah, é ótimo, porque tem gente que precisa, né? Não tem e precisa, então é muito bom. Espero que todos tenham compreensão de estar ajudando as pessoas que estão precisando, principalmente nessa época do inverno aí. Genir ficou sensibilizada e veio também dar a sua colaboração. Feliz porque ontem minha filha, que está em Londrina, me avisou que estava tendo essa doação aqui e que era para eu recolher tudo aqui em casa, que não estivesse usando muito e trazer que tinha pessoas que precisavam mais do que nós. Que recado a senhora deixa para quem está nos assistindo? Continue doando, gente. Tem pessoas precisando mais do que nós. Agasalhar uma pessoa é como dar um abraço nessa pessoa. Alexandre diz que a iniciativa não para por aí. Ele pretende ajudar muito mais pessoas nesse inverno. O plano é a gente levar esse trabalho para pontos periféricos da cidade, né? Para as pessoas que às vezes não têm a possibilidade de chegar até o centro. Então levar para esses pontos também. Bela iniciativa, hein? A seguir vamos atualizar o julgamento de uma tentativa de homicídio. Foi hoje no fórum aqui de Votuporanga. E ainda temos algumas opções para você curtir o fim de semana aqui na região. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou hoje que o governo estuda utilizar o FGTS para substituir o pagamento do seguro-desemprego. A medida foi divulgada pelo jornal O Globo e, segundo Meirelles, está em fase embrionária. Segundo a reportagem, o governo pretende usar o saldo do FGTS e a multa de 40% paga nos casos de demissão sem justa causa para repassar 3 parcelas ao trabalhador, substituindo o seguro-desemprego. O valor mensal seria equivalente ao último salário recebido pelo empregado. Depois desse período, se permanecer sem colocação, o trabalhador poderia dar entrada no seguro-desemprego e receber o restante do saldo do FGTS. Foi julgado hoje, aqui em Votuporanga, uma tentativa de homicídio de 2014. O réu era acusado de tentar atropelar um parente na rua Paraná. O julgamento teve início às 9 da manhã no Tribunal do Júri, presidido pelo juiz de direito Sérgio Barbato, que substituiu o titular Jorge Canil. No início dos trabalhos, foram sorteados 7 jurados para a formação do conselho de sentença. O réu é acusado de ter perseguido o carro da vítima por ruas da região central da cidade e causado uma colisão.
Após descer do veículo, o réu teria tentado atropelar a vítima, que se escondeu atrás de uma árvore. Segundo o Ministério Público, Anderson teria então descido do carro armado com uma faca e aplicado 2 golpes contra o corpo da vítima, que foi socorrida e ficou internada, enquanto o réu fugiu do local. Durante o depoimento, Anderson afirmou que agiu em legítima defesa. O júri terminou no início da tarde e o acusado foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. E a pós-graduação Unifev promove amanhã o 2º Fórum de Debates em Gerontologia. Nessa edição, o evento gratuito terá como tema Redes de Atenção e Proteção à Pessoa Idosa. Serão promovidas 4 palestras e ainda uma mesa redonda. Essa mesa vai debater sobre as demandas em saúde e assistência social ao público idoso. Outras informações sobre como participar você tem lá no site unifev.edu.br. E aí, você já sabe o que vai fazer hoje ou no fim de semana? Na região tem shows gratuitos bem interessantes, viu? E aqui em Votuporanga, algumas opções para quem gosta de filmes. Para quem gosta de sertanejo, daqui a pouco tem Michel Teló em Nhandeara. A entrada é de graça e faz parte do Nhandeara Rodeio Show. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Já amanhã, quem animar a festa na cidade é Jades e Jadson. Foi pesado demais, dava certo nossa história. A dupla se apresenta hoje em Santa Fé do Sul. Você beijando o outro sem parar, por isso eu liguei, melhor esquecer. Amanhã, quem sobe no palco é de Paulo e Paulino. Fala que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós. Aqui em Votuporanga, no domingo, tem a exibição do filme A Fuga das Galinhas, a partir das 3h30 da tarde. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Obrigado, senhoras e senhores, é uma belíssima plateia. O filme será exibido no CIT, que fica ali no Parque da Cultura. Também no Centro de Informações Turísticas tem a apresentação teatral coordenada pelo diretor Giovanni Mantovani. No domingo, a apresentação começa às 6 da tarde. E é nesse clima que a gente termina o TV O Jornal. Na segunda-feira a gente volta às 7 da noite. Aproveite o fim de semana, descansa, tchau, tchau.